Olá, tudo bem? Começa agora o Star MetaCast. É o seu podcast com muita informação, inovação, tecnologia, inteligência artificial e vários assuntos do momento para você estar bem informado e ligado aí em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá. Quem está comigo hoje é a coach e contadora Larissa Machado. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pela sua presença aqui com a gente no Star MetaCast. A Larissa está aqui já conosco para passar muitas informações sobre o trabalho que ela desenvolve nessa área contábil. Um trabalho muito legal, gente. Um trabalho diferenciado. E ela vai contar tudo para a gente. Mas antes eu queria saber, Larissa, conta um pouquinho da tua trajetória profissional. A área contábil é uma área super importante, especialmente para as empresas, no universo corporativo. Mas é uma área que muita gente considera difícil, né? Para entrar ou mesmo para conseguir trabalhar. Então, conta pra gente por que você escolheu essa área e como é que surgiu, assim, a ideia de ter essa profissão e se desenvolver nela. Vamos lá. Olá, pessoal. Agradeço a oportunidade da Star Meta, sua, de Cris, da Carila. É um prazer estar aqui, é um prazer sair de Minas para estar aqui em São Paulo com vocês. E para eu contar um pouquinho sobre a minha área, sobre a minha profissão, eu teria que voltar alguns anos. E eu voltaria lá para os meus 9, 10 anos e eu adorava brincar de escritório. Eu não sei se você se recorda daquelas calculadoras que você batia e saiu o papel. A casa da minha mãe sempre teve esse tipo de coisa que minha mãe ajudava meu pai, que tinha uma empresa na época. E eu tinha paixão de brincar naquela calculadora. Paixão. E eu brincava de escritório. Então, assim, para mim era uma coisa assim, eu não sei explicar por quê. Não era espelho de nada. Porque minha mãe trabalhava com meu pai, mas era aquela coisa mais, sou esposa. Então, eu tinha na minha cabeça que era um prazer, eu como criança, ter o meu escritório. Então, mexer com papel, bater naquela calculadora, mesmo sem entender nada. E aquilo foi indo durante o tempo. Assim, eu fui me identificando pela parte administrativa. E aí, foi chegando a época de 15, 16 anos, eu queria ter meu dinheiro, já comecei a empreender, vender ali. E as coisas foram acontecendo muito natural na minha vida. Foi quando eu caí na faculdade de contabilidade. E aí, realmente, tudo começou. A minha jornada como contadora começou. Mas não começou logo quando eu terminei a faculdade, não, porque eu ainda continuei na área administrativa. 3, 4 anos depois, eu tive uma oportunidade e entrei no mercado de contabilidade mesmo. Então, eu demorei ainda para ser contadora. Mas eu já me identificava nessa área administrativa, financeira. Eu gostava de papel, eu gostava de número. Sempre me identifiquei. Foi algo que fazia parte de mim, sabe? Da minha pessoa mesmo. Então, foi acontecendo, mas foi muito natural da Larissa. A Larissa não foi algo, assim, familiar, que não, você tem que fazer. A família tinha uma empresa, alguma coisa assim, nessa área, né? Muito pelo contrário. Eu tenho uma tia que é contadora, mas não foi algo familiar. Foi surgindo as oportunidades, eu fui vendo as oportunidades. Eu gosto de brincar que eu não perco as oportunidades. E realmente eu não perdi, sabe? Acredito até que eu perdi. Naquele momento, em algum outro momento, eu consegui recuperá-la. Então, acredito que a contabilidade surgiu na minha vida de forma natural, forma administrativa, mas genérica. E ela foi acontecendo conforme eu fui evoluindo, fui crescendo, maturidade, enfim. Então, foi começando a acontecer de forma mais real, ser contadora, sabe? Mas não era um propósito. Eu só gostava de números. Isso eu sempre gostei e gosto até hoje, de análise, enfim. Interessante, né, a Larissa contar isso pra gente, porque geralmente as meninas gostam de brincar de escolinha, de mamãe filhinha, e você de escritório. Então, isso já era uma coisa que fazia parte da tua natureza, né? Muito. Duas coisas que eu sou apaixonada, assim, até hoje eu vislumbro, eu gosto de ter Barbie e número. As Barbies Desde estão conectadas criança. com os números. Não sei como, mas estão. Na minha infância, eram coisas muito fortes, assim, brincar de Barbie, que eu gostava dessa coisa. E eu acho que, aqui analisando com você, eu acho que reflete até a pessoa, o empoderamento. Até nas minhas brincadeiras de boneca de Barbie, era a Larissa que trabalhava, era a Larissa que tinha família, mas que estava correndo atrás do seu. Então, eu sempre tive essa personalidade voltada para isso, até nas brincadeiras. E hoje fica muito claro isso para mim, que já era meu, sabe? Não era algo formado por alguém, não. Já era meu, eu estava enraizado ali. Que legal. Bom, especialmente depois do filme Barbie ali, a gente tem esse empoderamento da mulher. Ela ainda tá de rosa, gente. É verdade, não foi por querer. Tudo combinando aí. Lembrando esse passado recente, mas tão bonito, que tem a ver com a tua trajetória profissional, né? Larissa, aí depois de se formar em contabilidade,
você começou a exercer a profissão e aí passou a desenvolver um trabalho como coach também. Como é que foi essa trajetória, esse percurso? Depois de 3 anos que eu ainda tinha formado já, eu sempre trabalhei em empresas familiares, parecia uma sina, sabe? Eu saía de um serviço, eu caía numa empresa familiar. E era comércio, totalmente distinto, mas era área administrativa. 3 anos depois que eu formei, eu recebi uma proposta para assumir um cargo de liderança dentro da Prefeitura de Pouso Alegre. E aí entrei no meio público. Dentro do meio público eu fui crescendo, fui me destacando. Eu sempre fui uma pessoa assim, e eu gosto muito de levar isso até para os meus colaboradores. Eu falo, não seja só um colaborador, seja o colaborador. Porque eu sempre fui o colaborador e as oportunidades batiam na minha porta. Não tô falando que eu não fazia a minha parte como colaboradora, mas assim, as oportunidades não eram aquela coisa que, nossa, eu mal morria para ela aparecer. Não, ela vinha muito natural. Mas porque eu fazia por merecer. Então, eu fui me destacando e eu recebi uma outra proposta que era assumir a contabilidade do município. E aí, com 26 anos, uma menina, eu assumi a contabilidade do município, que tem um orçamento hoje de 800 bilhões. Pouso Alegre é uma cidade, para quem não conhece, Larissa, de mais ou menos quantos mil habitantes? 170 mil habitantes, mais ou menos. Só divisa que com São Paulo, né? Minas fica próxima ali de Bragança Paulista, que é a divisa. Então, assim, Pouso Alegre é um polo, então tem muita Fabril, tem muita fábrica, tem muitas cidades vizinhas que são codependentes ali de Pouso Alegre. Então, tem uma renda interessante, né? Um per capita legal. E era um orçamento complexo, um orçamento contábil complexo. Então, ali eu me desenvolvi como contadora, ali eu assumi papéis de liderança, papéis de responsabilidade. Ali eu tive uma primeira virada de chave, que foi, peraí, agora eu sou uma contadora e eu tenho uma responsabilidade técnica absurda, que é responder junto do prefeito sobre um município que tem um orçamento de 800 milhões. Certo. Então, aquilo pra mim caiu no meu colo e eu falei, caramba, agora eu estou no auge da minha carreira. Eu achava, né? Aos 26 anos de idade, no auge. Porque pra gente que é contadora, a gente sabe como é difícil você ter um cargo de liderança com esse poder na sua mão, esse status. E a Porque era o status também, sim, muito. E aquilo me moldou muito, estar diante de político, estar diante da população, né? Existiam responsabilidades de todos os lados. Não é só a parte técnica. Você deve ao povo, né? Explicação, justificativa, enfim. Então, é bem complexo a contabilidade pública. E eu fui me especializando. Fui gostando, tomando gosto. Fui tendo muita auditoria, participando muito de demonstração de resultado para o público. Enfim, os orçamentos que são apresentados. E eu fui adorando esse meio de me expressar, de me comunicar. Eu falei, caramba, eu gosto. Eu gosto de estar aqui na Câmara Municipal, bimestralmente, trimestralmente, apresentando os resultados do município. E eu fui entendendo que aquilo fazia parte de mim. Porque até então, eu sempre fui muito comunicativa, mas eu não tive oportunidade para demonstrar isso. E lá na prefeitura foi meu primeiro palco, vamos dizer assim. E aí começou, eu fiquei 4 anos e meio lá. Foi quando eu senti a necessidade de falar, pronto, agora eu preciso de algo meu. Algumas pessoas que já conviviam comigo falaram, Larissa, você tem que empreender. Você tem perfil, você vai pra frente, não deixa a oportunidade passar. Aí um grande amigo, que é meu cliente até hoje, um dia ele chegou em mim e falou assim, eu tinha acabado de apresentar um orçamento na Câmara. Ele chegou em mim com um papel e falou assim, olha, você tem 3 meses, eu vou abrir uma empresa e eu quero você como minha contadora. E eu lembro que eu virei pra ele e falei assim, deixa eu falar um negócio, eu não sei nada de contabilidade privada. Pública eu sei, é diferente. As pessoas acham que é a mesma coisa, não é? Não sei nada. Ele falou, então, você tem 3 meses. E quando eu assumi o cargo de contabilidade de contadora pública, eu tive o mesmo input. Chegaram em mim e falaram, você tem 2 meses pra você aprender contabilidade pública. Então, eu sempre gostei desse desafio. Ah, é? Então, eu vou fazer. E eu realmente fiz. Então, eu comecei a estudar. Trabalhava muito na prefeitura, eram umas 10 horas por dia. Eu lembro que eu chegava em casa, estudava até 10h30 da noite, para eu entender contabilidade privada. E aquilo foi acontecendo. Foi acontecendo. Dele veio mais um cliente. Aí veio mais um. Eu tava com 4 clientes. Eu falei, pronto, agora eu preciso sair daqui, porque não tá insustentável. Conciliar tudo, né? Pedi demissão e abri meu negócio. Né? Me estruturei financeiramente, fiz um plano de negócio até para contabilidade. Chamei um sócio, uma pessoa que estudou comigo na época, e montamos o escritório. Aí, dali em diante, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Mas foi, assim, uma segunda virada de chave pelo desafio. Não pelo... Não sei explicar pra você. Foi como realmente fechar um ciclo. Começar um novo ciclo, sabe? Que legal, né? A gente conheceu um pouquinho essa trajetória da Larissa Machado, que é coach, que é contadora. E ela contando, né, também dessa transição da contabilidade pública para a contabilidade privada. Bom, aí a partir dessa história, você também começou a ser procurada para dar dicas para as pessoas, é isso? Exato.
Aí eu fui vendo que 4 clientes não fazem uma empresa. Falei, como eu vou captar? Foi quando o boom dos stores começaram a aparecer nos stores, isso há 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás. As redes sociais. Exato. Falei, o quê? Isso aqui vai ser minha porta de entrada. Comecei a fazer. Na época, eu estava lançando o Pix. O governo tinha protocolado um informativo no site falando, ó, que vai ter uma transação, que vai ser feita assim, tarará. Estudei aquilo lá. Fiz uma semana de store falando de Pix. Todo dia. Ali eu consegui 5 clientes. Tem nada a ver o tema. Mas era o posicionamento. Eu falei, opa. Com uma rede social aberta, você com uma rede social de 2 mil seguidores na época. Falei, o quê? Isso daqui me gerou isso. Falando sobre Pix. Se eu falar sobre contabilidade, que é algo que todo mundo tem um receio, né? Um certo preconceito de início. Isso aqui que vai vir? Aí eu comecei a martelar. Contabilidade. Termos bobinhos, assim, eu trazia clareza, explicava. Dali veio um boom. Aí meu nome começou a ficar conhecido, o nome da empresa começou a ficar conhecido e aí engatilhou. E foi muito engraçado que, assim, ninguém me falou pra eu fazer isso. Às vezes eu brinco com as meninas no Diz Aí, né, que a gente vai comentar sobre. Cara, tenta. Porque às vezes não é um padrão, é o que vem de você, é a autenticidade. E eu vi que eu me destaquei pela autenticidade. Eu não pensei 2 vezes, eu não pensei no julgamento, eu não pensei que as pessoas iam falar de mim. Por ser uma cidade pequena, óbvio que ia ter esse tipo de comentário, negativos e positivos. Mas eu não tava, eu tinha um objetivo, que era captar. E eu captei, muito. E até hoje, capita, é engraçado. Até hoje o posicionamento no Instagram. Você continua com esse posicionamento. Claro, de forma mais leve, porque hoje eu tenho outros temas e acaba que o operacional também me limita. Mas eu ainda capito. E engraçado que hoje de forma mais genérica, porque eu não falo tanto de contabilidade, mas ainda assim há uma associação, a Larissa Contadora, sabe? Foi acontecendo, sabe? Que bacana, gostoso também conhecer um pouco da tua história, né? Agora, o empreendedorismo já era algo que fazia parte também da tua trajetória e especialmente da tua personalidade. Muito. Como é que você começou a empreender? Então, no primeiro momento, claro, tenho o meu escritório, já tenho uma experiência na contabilidade, algumas pessoas sugeriram que eu montasse a minha própria empresa. E depois? Aí tudo bem, os vídeos, legal, claro, trazem o engajamento, mas de fato você precisava de algo mais sólido. Como é que você chegou até isso? O empreendedorismo, ele sempre me perseguiu, então eu sempre queria renda de algum lugar. Claro, antigamente a gente falava de empreendedorismo, né? Esse termo é tão recente, a gente ficar pontuando sobre ele, mas eu sempre quis vender alguma coisa. Eu sempre estava em movimento, independente se eu estava num CLT, eu ainda estava em movimento. Seja lingerie, seja roupa, biquíni, tudo que você imagina, eu já comercializei. É uma boa vendedora. Total, mas é porque eu queria fazer renda, porque eu sabia que o que eu ganhava não era o que eu queria ganhar. E até hoje eu tenho esse tipo de ambição dentro de mim, eu tenho um patamar que eu quero estar. E eu sei que se eu ficar fazendo só o mesmo, sempre não vou alcançar esse patamar. Ou se eu for alcançar, vai demorar muito. Então, eu tive já essa concepção desde criança, desde nova, desde 11 anos que eu fazia chocolate para vender na padaria, eu já tinha essa concepção. E aí, mesmo na prefeitura, eu já empreendia com outros ramos, eu vendia roupa alinhada à prefeitura. Então, começou ali a ficar mais forte, como que eu fazia um caixa, como que eu fazia estoque, as coisas foram acontecendo. Então, quando a contabilidade veio, eu tive que parar com essas extras, porque acaba que uma empresa demanda muita energia da gente. Empresa, colaborador, gestão, processo, cliente. Acaba que você não ganha só uma tarefa, você ganha inúmeras tarefas alinhadas ali. Marketing. Beleza, quando começou a acontecer a contabilidade, começou a fluir, eu comecei a notar dores. Falei, poxa, aqui se eu tivesse alguém que me explicasse isso, eu não tinha quebrado a minha cara. Nossa, se eu tivesse feito isso lá atrás, que agora eu entendi por quê, eu tinha encurtado o caminho. Eu comecei a notar que isso não estava só em mim, estava nos clientes que eu atendia. Então, a minha dor estava multiplicada em inúmeras pessoas, em inúmeros casos, em inúmeras empresas, grandes e pequenas. Porque eu atendia grandes empresários, atendia pequenos empresários também. Falei, opa, e aí? O que dá pra fazer com essa dor? E eu tenho uma coisa que eu gosto de... Eu tenho um dogma na minha vida que eu não olho as dificuldades. Posso até chorar, espernia nos primeiros 5 minutos ali, mas eu sempre busco qual que é a solução disso. E eu comecei a achar várias soluções para essas dores. Falei, tá, achei a solução. Como que eu prolifero isso? Foi aí que surgiu o Design Empreendedor. Aí eu falei, cara, as pessoas precisam saber que dá para encurtar o caminho. As pessoas precisam saber de alguém que vive a realidade, não só empresarial, porque eu vivo essa realidade. Como vejo, como participo da realidade de outras pessoas.
Então, o Diz Aí, ele é um reflexo do que eu capto com os meus clientes, com o que eu vivo na minha empresa, e eu traduzo para essas pessoas que estão ali junto comigo. Eu adoro o Diz Aí. É um grupo, gente, que a Larissa vai contar mais detalhes pra gente, mas esse nome já diz tudo, né? Esse nome, ele é muito engraçado, porque eu sonhei com esse nome, porque eu imaginei ser um podcast. O Diz Aí. Era Diz Aí Empreendedora para criar um podcast. Só que existia um investimento, um tempo que eu ia ter, eu ainda estava operando no escritório. Falei, cara, não vai dar para montar um podcast em Pouso Alegre. Não vou conseguir fazer virar financeiramente. Deixei ele meio em stand-by. Um belo de um dia, eu lembro que eu estava num relacionamento na época, a pessoa chegou em mim e falou assim, olha, eu acho que você devia seguir essa linha aqui, porque as pessoas te admiram, as pessoas notam em você um perfil, e eu acho que você deveria bater nesse perfil, porque esse perfil é comercial. E eu não me enxergava ainda Larissa comercial. Eu enxergava que o serviço que eu prestava era comercial, não a Larissa. E aí eu abri o primeiro Diz Aí. Deu 8 pessoas. O primeiro Diz Foi Aí comigo. foi o quê? O primeiro Diz Aí Foi uma reunião. Ah. Divulguei na internet. Falei, nossa, vai bombar. Divulguei na internet. Falei, cara, primeiro tema, vamos trazer umas empreendedoras, vai bombar. 8 pessoas contando comigo. E as 2 que estavam apresentando. Então, 5 pessoas. E aí, foi frustrante? Foi inicial, só que ao mesmo tempo eu sabia que era necessário aquilo acontecer. Tá. Por quê? Porque ninguém tinha entendido o que era Diz Aí. Nem eu. Eu fiz pelo impulso, porque eu sabia que eu tinha que dar um primeiro movimento. Foram, na verdade, o primeiro Diz Aí foi um ciclo de palestras, é isso? Foi um ciclo de uma empresa que a gente convidou, 2 meninas que estavam iniciando uma empresa, para ela contar a história dela, como é que ela tinha começado no empreendedorismo e tal. E o Diz Aí é exatamente isso. Eu trago relatos de empresários e empreendedores que estão começando, que já começaram, que já têm empresa há muitos anos, para elas compartilharem com a gente um momento da sua história, uma dificuldade, uma vitória, enfim. E aí eu convidei elas, e aí 5 pessoas, eu lembro que eu, na hora de ir embora, eu fiz até no meu escritório, falei, caramba, eu espero que esse negócio vire, porque deu assim, eu tava com uma expectativa alta. E quando eu me deparei, mesmo, sou muito grata às meninas, elas estão comigo até hoje, mas eu falei, caramba, achei que ia dar mais. Parece que as pessoas me apoiavam tanto no digital e na hora que eu vim pro físico não tinha. Beleza, passou. Isso foi em dezembro de 2022. Em janeiro de 2023 eu fiz o segundo, deu 40 pessoas. Opa, já tivemos aí uma porcentagem 40, maior. porque eu tinha só espaço para 40. Tá. Ficaram 12 pessoas de fora. E dali em diante, sempre batemos a sala fechada, a sala completa. Hoje eu tenho um espaço limitado para ter 10 pessoas, então eu não posso ficar abrindo muito. Mas hoje o Diz Aí consolidou-se. Ele consolidou não por mim. Claro, eu tenho uma grande parcela pelo movimento, por captar pessoas e tal, mas pelas próprias pessoas. Eu gosto de falar para as meninas que é elas que fazem o Diz Aí. O Diz Aí, ele existe porque ela teve uma ideia, mas ele só se consagra porque tem pessoas ali que apostam nele. Pessoas que contam suas histórias, que choram, que vivem momentos de tristeza, de dor, de alegria. Então, assim, o Diz Sempre Aí... contando um case de uma empresa. Sempre. Eu trago, às vezes, um conteúdo técnico e um case. Ou, às vezes, o próprio case traz um conteúdo técnico. Então, além do aprendizado, eu tenho um case alinhado a essas palestras. Então, mensalmente, acontecem reuniões onde eu trago um case e uma parte técnica, ou então um case que já tem a parte técnica junto. De diversas áreas. Tudo que envolve mundo. Seja comportamento, espiritualidade, parte técnica de contabilidade, gestão, comunicação, marketing, enfim. Tudo que abrange o mundo. Para você ser empreendedor, você não precisa saber só a parte técnica. Sim. Muito pelo contrário. Se você saber só isso, você vai ficar para trás. Então, Você sempre faz uma relação com a área contábil, porém acaba envolvendo outras áreas. Não necessariamente tem uma ponte com a área contábil. A área contábil está presente porque eu estou ali. Claro. Né? Então, eu tento trazer um pouco dos meus temas também. Mas muitas vezes eu não tenho fala. Eu só apresento e recebo essas pessoas. Recebo os cases, entendeu? Que bacana. E sempre esses cases são ali da região de Pouso Alegre ou a gente tem Ultimamente, já outros? Já teve pessoas de fora de Pouso Alegre, mas da região de Minas, né? Sul de Minas ali. Agora, esse ano, a gente vai fazer alguns movimentos para pessoas de fora. Inclusive, você está super convidada. Que gostoso, vou adorar participar. Falar de comunicação, trazer sua história de vida. Todo mundo tem uma história para contar. Claro. Eu gosto de trazer muito essa frase, porque as pessoas às vezes acham que elas precisam ter uma super história de vida. E não. Às vezes a sua história de vida pode ser uma super história de vida que você não enxerga assim. Sim. Então, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas falarem. Sabe? E a gente aprender a ouvir, também captar aquilo que é importante pra gente. Provavelmente nesses encontros também do Diz Aí tem uma conexão emocional que vocês estabelecem, né? Muito, muito.
Hoje eu tenho meninas ali que estão em outro nível empresarial por conta de parcerias que fizeram ali dentro, por conta de conhecimentos que captaram ali dentro. Eu tenho uma amiga que chama Jéssica, um beijo a ela. Ela revolucionou o mercado de manicures. Hoje ela está com uma proposta, assim, absurda dentro do negócio dela. Justo por conta de parcerias que ela fez, dizer, e conhecimento que ela adquiriu. Então, ela é uma prova viva de que se você buscar nos lugares certos, com as pessoas certas, você sobe de nível. Não tem como fugir disso, sabe? A consequência é subir de nível. Uhum. E você tem saudade da contabilidade pública depois de tudo isso? Eu tenho, mas não da prefeitura. Tá. O tema eu gosto muito, Tá. porque a gente vê muita contabilidade. A gente consegue enxergar mais contabilidade no setor público do que no privado. Porque no privado as pessoas não são todos empresários que levam a sério e tal, mas assim, eu gosto de contabilidade de modo geral. Eu gosto de enxergar empresa, sabe? Você consegue enxergar empresa no viés do número, é muito legal isso. Que bacana. Vocês sabem que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e a Larissa, e a gente estava falando, né? Como é difícil para as pessoas que querem empreender de alguma maneira, ou são obrigadas a empreender e a trabalhar como pessoas jurídicas, lidarem com os assuntos relacionados à contabilidade. É uma coisa até comportamental esse receio, né, Larissa? Muita. As pessoas repulsam. Quando a gente fala de governo, já existe uma crença ali de, nossa, ser roubada, enfim. Tem uma coisa pejorativa. Então, quando fala de regularização, contabilidade, imposto, existe muita repulsa. Essa repulsa causa uma incompreensão do tema. Então, muitas pessoas deixam de entender, deixam de buscar informação por repulsarem, ter uma crença instaurada. E isso vem muito, principalmente, pessoas que vêm de famílias que têm comércio, que aí o pai já criou essa lenda de que, nossa, tô trabalhando pro governo. Então, existe muito esse olhar pro negativo, não se olha pro positivo. E é uma coisa que eu bato muito no dizer. Por isso eu busquei o desenvolvimento no coaching para quebrar esse paradigma, porque eu sentia dificuldade de entrar com o meu tema. O meu tema era visto como algo para apagar fogo. Tô com um problema, alguém chama a Larissa para apagar fogo. Não, se você pode trabalhar numa outra linha, por que esperar pegar fogo? Só que eu via que eu não consigo forçar as pessoas. Primeiro eu tenho que mostrar para elas que o que elas creem não é real. Não precisa olhar assim para as coisas. Não tô falando que eu concordo 100%, eu nem tô levando esse lado político, Sim, sabe? sim. Mas você começar a olhar as coisas como oportunidade. Deixa eu parar de olhar pro que eu vou pagar, deixa eu olhar pro que eu posso receber. Então, com o coaching eu consegui, nem ainda estou terminando algumas especializações, a melhorar essas crenças para que o meu tema fosse melhor inserido. Porque ainda existe muita repulsa, mesmo por pessoas jovens, sabe? Então, é complicado. É um tema que a gente sabe que é extremamente burocrático mesmo, né? Complexo. Não tem como, e é difícil, né? Eu estava contando aqui para a Larissa também, que eu sou microempreendedora, né? Tenho MEI também, os meninos aqui que estão com a gente nos bastidores e tudo mais. E realmente a gente tem às vezes um pouco de dificuldade e até uma certa limitação na hora de emitir uma nota ou tentar compreender um pouco mais sobre o tema. E aí o que a gente faz? Liga para o contador. Contador é realmente para apagar esse fogo, né? Esse incêndio, né? Pegou um foguinho aqui, você já liga para o contador para tentar apagar esse incêndio. Mas eu gosto, Larissa, da forma como você coloca as coisas para demonstrar que, de fato, nem tudo é tão difícil quanto parece. Sim, é óbvio que eu falo para as meninas, vocês não precisam ser contadoras. Mas vocês, como empresárias, eu gosto de falar que a gente tem que ter os dois perfis, a empresária e a empreendedora. A empresária é a burocracia, a empreendedora é o criativo. Tem que ter os dois. Não dá para você ser só empresária, não dá para você ser só empreendedora. Como é que faz isso? É equilíbrio. Mas é uma busca, sabe? Não dá pra você, aprendi isso, é o suficiente. Não, é uma busca, é constância. Até hoje eu me especializo em coisas que eu vivo, que eu convivo. Todo dia tem uma coisa diferente. Então, não é que o tema vai deixar de ser complexo quando você começa a saber, mas você vai ter abertura pra começar a entender. Entendeu? O problema das pessoas é que elas não querem nem se abrir pra isso. Eu não quero, eu repulso, meu contador vai mexer. Só que aí você se torna um empresário que você não sabe o que está acontecendo com a sua empresa. Você acha que é porque tem dinheiro no caixa, a sua empresa está indo bem. E, na verdade, isso não quer dizer nada. Então, é importante ter esse olhar para você conseguir até gerir o teu negócio no longo prazo. Porque no curto prazo a pessoa vai conseguir gerir. Mas no longo prazo, se ela não tiver entendimento do que acontece em números na empresa dela, ela não vai conseguir gerir. E aí é onde que acontece que as empresas em 5 anos se falem. É muito complicado. Tem que ter essa abertura, sabe? Larissa, você parece uma pessoa muito disciplinada. Muito. E a sua área exige muito.
Como é que é essa questão da disciplina para você, relacionada ao mercado de trabalho? Você falou de equilíbrio, a gente está falando de disciplina e, claro, de empreendedorismo, de sucesso, de êxito. Como é que você consegue conciliar tudo isso? Conta pra gente, tem algum segredo? Eu acho que a disciplina é a repetição. Eu tenho um estilo de vida, assim, muito ativo desde que eu me conheço por gente. Eu não conheço uma Larissa que acordava 10h30 da manhã e, assim, sentava no sofá assistir televisão. Eu não conheço essa Larissa, eu não vivi. Não é porque eu não queira, porque eu me privei, não é do meu instinto. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de atividade física. Então, desde que eu me conheço por gente, eu levanto 4h50 da manhã, 5h30, já é meu. Aí, às vezes, as pessoas me procuram. Tem uma rotina de exercícios logo cedo? Tenho, de exercício, de alimentação, de sono. Você é regrada, você não vive? Não, muito pelo contrário, eu vivo muito bem. É que as pessoas acham que ter disciplina é você se privar, mas muito pelo contrário, é você se adequar à sua rotina. As pessoas querem se espelhar, eu quero viver a sua rotina desse. Não, você não vai conseguir viver a minha rotina, porque a minha rotina é minha. Então, às vezes as meninas brincam comigo. Eu quero acordar agora, igual você, 4h40. Eu falei, mas que hora você acorda? 7 horas. Você não vai conseguir. Uma semana você está desistindo. Então, você vai primeiro criar na sua rotina a frequência de acordar um pouco mais cedo. Se você acorda 7 horas, levanta 6h30. Faz um mês de 6h30. Aos poucos, né? Exatamente. Ensine o seu corpo, ensine a sua mentalidade que agora você acorda 6h30. Tudo é um aprendizado, é uma constância. Então, hoje eu acordo, eu me alimento, eu vou meditar, eu vou ler meus livros, eu vou escrever no meu diário. Então, eu tenho toda uma rotina. E isso, para mim, viajei, não viajei, eu gosto de seguir pelo menos 50%. Seja o exercício, seja a alimentação, alguma coisa tem que estar, porque senão eu perco. Então, depois para eu voltar é muito difícil. Todo mundo, né? Então, o hábito é uma sequência, né? Tanto o hábito quanto a crença. Sim. Então, se você deixa de fazer uma semana, vai se perder. Vai ser mais difícil voltar, sabe? E eu vejo que a disciplina, ela me abriu muitas portas. Então, as pessoas hoje, elas não me reconhecem só pela contabilidade. Isso já tem mudado. Qual Larissa? A Larissa que levanta cedo, que faz... Seu dia tem 50 horas. Às vezes eu falo, pior que eu acho que tem mesmo, viu? Mas é porque a disciplina me dá isso. Então, hoje eu já consigo, né? Teve uma época que eu não consegui, mas eu consigo hoje sair do meu escritório às 5h30 da tarde e consigo ter outras atividades. Consigo incluir as minhas mentorias depois desse horário, ou até mesmo na parte da tarde. A minha vida começou a funcionar melhor. Não é que sempre foi assim. É um processo. Vão ter momentos que talvez eu não vá conseguir ser 100% disciplinada, tá tudo bem. O problema é que as pessoas, elas querem enfiar a goela abaixo, uma disciplina forçada, e não dura. É que nem você fazer dieta. Eu vou comer só frango. Uma semana você tá aguentando frango. Não dá. Então, assim, ser agressivo, eu gosto de falar pras meninas, ser agressivo é só quando você tem literalmente um poder de decisão com você. A partir de agora, eu não tomo mais refrigerante. Estou sendo agressivo nessa decisão. Mas tem que ser uma pessoa que tenha realmente firmeza nos seus atos. Porque, do contrário, essa agressividade, em algum momento você vai ceder. E aí, depois que cede aquilo, já bebi mesmo? Bebo 2 litros, entendeu? Então, é importante ter uma dose. Uma dose de disciplina aqui, melhora o meu horário, melhora minha alimentação, melhora o meu sono. Quando você está numa vida, assim, alinhada, uma vida ajustada, sem falhas, sem errar com você. E eu acho que é de prioridades. Você começa a priorizar o seu tempo, porque você sabe que o seu tempo é valioso. Uhum. E, claro, tudo rende muito mais. Muito mais. O dia realmente tem 50 horas. Uau! Ela só não contou pra gente que horas que ela vai dormir. Eu fiquei pensando nisso. Pra acordar 4 horas. 10 horas eu tenho que estar dormindo. Certo. 10 horas no máximo, assim. 7 horas de sono são suficientes. Sim, teve uma época que era menos. Hoje eu me senti... Como eu tô fazendo uma dieta mais apertada, eu sinto que eu tenho que dormir mais. Eu tô consumindo menos carboidrato, eu sinto que meu corpo tem que dormir mais. Mas quando eu tô com a dieta mais solta, eu consigo dormir 5 horas e tá bem. Mas é meu, é biológico. É do teu organismo, né? Exatamente. E que legal também a gente pensar, né, Larissa, nessa questão do autoconhecimento, que aí você consegue aplicar no âmbito profissional também. Total. É uma coisa que eu tava conversando até com as meninas ali. Acho que eu falei perto de você que eu tenho 4 paredes. 4 paredes, não. 4 sustentações na minha vida. Pilares. Exato. Que eu levo para todas as áreas. Então, onde eu for, seja em relacionamentos amorosos, seja em relacionamentos familiares, eu tenho esses 4 pilares na minha vida, que são ambientes, pessoas, oportunidades e sentimentos. Quando você alinha isso para qualquer ação, qualquer movimento, as coisas funcionam. Então, como assim, Larissa? Explica cada um deles pra gente. Vamos lá, ambiente.
Adianta eu chegar aqui e estar num ambiente desorganizado, bagunçado, eu vou conseguir, meu estilo de vida, eu vou conseguir me inteirar nisso? Não, não vou. Esse ambiente me repulsa. Ou eu ajusto esse ambiente, ou não é pra mim. Pessoas. Não preciso nem explicar. Mesma coisa dos ambientes, né? Sentimentos. E quando eu falo de sentimentos, eu falo de sentimentos próprios, tá? Não falo do outro, não. Porque a gente não controla o outro, a gente controla a gente. Sim, sobre você. Exatamente. Então, alinhar essa parte sentimental e emocional. E eu vejo que as pessoas, às vezes, culpam muito fatores externos, quando, na verdade, a dor é interna. Falta muito autoconhecimento nas pessoas. Muito autoconhecimento. E, às vezes, em pessoas, a gente acha que o autoconhecimento é um negócio assim, ai, é olhar pra dentro e meditar. Não, é muito mais complexo que isso. É que as pessoas acham que tô meditando, pronto. Agora eu me autoconheço. E não, é complexo. É um trabalho de todo dia. É todo dia você olhar e falar, caramba, eu errei aqui. Eu não devia ter falado desse jeito. Como eu posso melhorar isso? É voltar atrás. É olhar quando você é orgulhoso. É entender o outro. É aceitar a limitação do outro. Então, o autoconhecimento, primeiro você muda o interno para aquilo refletir no externo. E automaticamente, esses sentimentos sendo trabalhados, ele altera as pessoas, altera os ambientes. E logo as oportunidades se abrem. Então, eu falo que esses 4 pilares, eles coordenam a minha vida porque eles abrem portas. Você está com autoconhecimento em dia, cuidando do ambiente que você está, cuidando das pessoas, as oportunidades estarão de portas abertas para você. Não tem erro. Não tem erro. Nas suas mentorias, você explica como aplicar isso? As minhas mentorias são voltadas nesses 4 temas. Claro que eu trago minha parte técnica, mas minha parte técnica ela entra no segundo plano. Primeiro entra a parte do coaching, nessas áreas, nesses pilares, e aí entra a parte técnica. Então, as pessoas me procuram pela parte técnica, mas primeiro elas aprendem o autoconhecimento, esses 4 pilares, para a parte técnica entrar. Não tem como falar de dinheiro, por exemplo, se a pessoa tem repulsa com dinheiro. Vou dar um exemplo para você. Quem fala, ai, eu sou pobre, meu dinheiro não dura. Então, a pessoa tem uma concepção daquilo. Primeiro quebra-se isso. Depois ela vai enxergar as oportunidades. Porque esse tipo de pessoa não enxerga a oportunidade. Enxerga só a escassez. Então, não tem como falar para ela de oportunidade, de contabilidade, de negócio, plano de negócio. Ela não enxerga isso. Especialmente na tua área, né? Porque, afinal de contas, você lida com planilhas, etc. Se a pessoa já tá limitada de cara, né? Quando vai fazer um fluxo de caixa, ela fala, isso aí, ó, vou quebrar. Então, assim, e é engraçado que às vezes eles falam brincando, falam, vai quebrar, então vamos fechar a porta. Pra que você tá me contratando? Vamos fechar. Aí eles ficam meio assim, não, mas eu te contratando pra você arrumar na minha casa, não sei o que. Eu falei, mas não dá pra arrumar se você não quiser arrumar. Então, começa nos donos, começa no emocional. O emocional ajustado, os outros pilares vêm. Recalculando a rota, de fato. Tal. É um trabalho de formiguinha. Bem formiguinha. Mas você tem tido êxito com os teus clientes nesse sentido. E é engraçado que hoje eu tenho consultorias empresariais e tenho consultorias de pessoas físicas. Pessoas físicas eu lido com casais que querem ajustar a vida financeira, enfim. E lidam com mulheres, não lido com homens sozinho. E as empresariais, eu tenho hoje algumas empresas, porque o meu tempo acaba sendo um pouco escasso. E todos são donos, assim, são empresários de muitos anos. E eu tive uma reunião até semana passada, é engraçado, eu saí dessa reunião, eu comecei a rir. Eu falei pra ele assim, olha, o senhor vai prometer uma coisa pra mim. Ele é bem mais velho, ele deve ter uns 60 anos por aí. E eu falei pra ele assim, o senhor vai me prometer um negócio. Ele falou, o quê? Bem sério. A partir de agora, o senhor não vai falar coisas negativas mais pras meninas. Porque ele tinha o hábito de chegar e poluir, assim, a gente vai quebrar mesmo, não sei o quê. Ele desmotivava os colaboradores dele. Então, as meninas ficavam ali com ele, querendo fazer o negócio crescer. Na hora que ele via, derrubava a energia delas. Aí ele riu e falou assim, não, Larissa, você tem que entender. Eu falei, não vou entender. A partir de agora, você tem um combinado comigo. Estamos acordados? Aí ele deu a mão e falou assim, ei, só você mesmo essas coisas. Então, assim, existe uma crença limitante que isso é bobeira, mas não é. Se ele chegar, qualquer pessoa, se chegar aqui todos os dias e falar, ai, gente, gravar isso aqui, que chatice. O clima do ambiente já fica péssimo. Contamina. Total. Então, tem que começar nisso. Tem que começar a olhar para isso primeiro. Tem como eu falar para fazer um fluxo de caixa, olhar um contas a receber, olhar um contas a pagar, se a pessoa tem esse tipo de limitação. Ela não quer enxergar isso, ela só quer que melhore. Ela só quer acordar e ter dinheiro na conta. Só que ninguém é positivo o suficiente recebendo tanta carga negativa, assim, de quem você acredita. Eu vou olhar pro meu chefe, que eu acredito que ele não tá acreditando. E pensando no aspecto prático, quando esse cliente observa que esse trabalho que você desenvolve funcionou, como é que é a reação dele? Deve ser extremamente gratificante. Exato, aí ele não quer que eu saia. Aí ele fala, não, mas eu falo que eu fico só 6 meses, é o meu prazo limite.
Porque senão acaba... consultoria. Nas consultorias. Porque senão acaba que eu começo... Primeiro, que a gente convive com as pessoas 6 meses. Você imagina, você cria hábitos. Então, acaba que mistura muito. Então, eu não fico mais como consultora. Eu acabo fazendo parte do time. Não é minha intenção. Eu não quero ficar naquela empresa. E aí ela tem que caminhar sozinha. Não tem que depender de mim. Então, para não criar esse viés de dependência, 6 meses meu trabalho tem que funcionar. E normalmente funciona antes. É uma meta. Mas meu limite com eles é 6 meses, não fico mais. PJ, né? PF acontece. Sim, que aí é uma consultoria de fato. Bom, e a Larissa já falou pra gente de empoderamento, de carreira, de empreendedorismo, contou a história dela. E ela também faz parte do time Star Training. Nossa, e essa história, gente? Quero que você Dá conte tempo. tudo. Dá tempo de eu contar essa história? Ainda tem. Dá pra você contar pra gente como é que surgiu esse convite para você fazer parte da equipe Star Training aqui da agência Star Meta. E nas tuas mentorias, nos eventos do Star Training, sobre o que você vai falar? Sobre tudo isso? Uau, adorei! Dá pra gente ser sintético, né? Dá pra gente unir. Essa história é muito mágica, porque eu falo que Deus coloca a mão. As oportunidades se abrem quando a gente alinha todos esses pontos. Claro. E eu fiz uma decisão na minha vida no passado, que era mudar o curso da minha vida. E eu falei que eu ia me tornar uma Larissa que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu já tinha um padrão de Larissa, mas eu falei que eu ia me surpreender. Eu botei isso pra mim como meta no passado. E aí, eu falei, não, eu vou investir pesado. Eu tinha terminado um relacionamento, falei, o que me resta é investir em autoconhecimento, trabalho, vou mergulhar. Comecei em workshops, parará, tudo que tinha feira, eu ia, sozinha. Relacionado ao empreendedorismo. Empreendedorismo, mulher, negócio, tudo. Então, pegava meu carro, saía de Pouso Alegre, vinha investir, dormia aqui 2, 3 dias e ia para essas feiras. Então, eu vim em várias feiras, essas palestras motivacionais. Então, assim, 2023 foi uma imersão de conhecimento para mim. Em uma dessas feiras, que agora eu não vou me lembrar qual Feira do empreendedor, alguma coisa assim. assim. Empreendedor, não foi? Eu falei, eu lembro certinho, olha só como que a gente decreta o que a gente fala, tem que tomar cuidado, porque o que a gente fala, tá falado, tá feito. Uhum. Os anjinhos passam, dizem amém, entendeu? Eu lembro que eu pisei na feira, falei, cara, eu vou sair daqui com cliente. Não sei como, eu vou sair daqui com cliente. Mas a mentalidade era de captação. Eu vou sair daqui com alguma coisa sólida. Eu lembro que eu comprei um negócio pra filmar o pessoal, fiz um monte de gravação. Gravava as pessoas contando histórias, tem até alguns vídeos lá no Disney. E aí, eu passei pelo stand da Star Meta, um stand lindo, tava roxo. Aí eu olhei e falei, cara, eu vou entrevistar aquela mulher ali. Aí tinha uma menina do lado que tava atuando no stand, eu falei, como é que chama a dona? Ela falou. Eu falei, eu quero falar com ela. Eu senti, assim, sabe? Ela falou, ela tá num negocinho, né? Acho que ela vai demorar. Eu falei, tá bom. Aí tinha uma outra pessoa que eu admiro muito, que era a Marcela, tava num outro stand. Fui, entrevistei a Marcela. Falei, não, eu vou sair daqui até eu entrevistar essa mulher. Fiquei lá numa coisa, e meta dele, ó. Essas entrevistas eram para o seu canal pro meu, exatamente. Eu queria que as pessoas dos stands contassem as histórias delas. Tá. Resumidamente, para que eu colocasse no Reels, parará. E tinha feito várias, tenho várias lá no Instagram. E aí a Carila não saía de uma conversa lá e eu lá. Carila, que é a CEO da agência Meta. Eu falei, eu vou conversar com ela. E eu fiquei lá, esperando. Esperei uns 25 minutos, mais ou menos. Ela saiu. Aí eu falei pra ela, então, deixa eu te falar, eu tenho um projeto, empreendedorismo feminino, lá no sul de Minas. Eu tava conversando aqui com uma moça que tá aqui te ajudando no stand, ela me conta um pouquinho sobre você. Queria que você contasse a história da Star Meta, eu queria fazer um vídeo seu, você topa? Ela falou, claro, vamos gravar. Beleza, gravei. Terminou o vídeo, ela falou assim, me conta mais. E aí começamos a bater um papo. E nisso ela se encantou com a ideia. No que ela se encantou, tava passando umas pessoas assim que eram conhecidas dela. Vem aqui que eu vou te contar, olha que essa menina tem um projeto. Ele já foi fazer um burburinho. E aí, eu falei, me passa o telefone. A gente trocou o telefone. E nós começamos a conversar. Eu falo que... E aí foi rolando. E aí veio a ideia do Star Training, que casa muito com essa pegada do Diz-aí. Eu falei, cara, se eu não tivesse tomado uma decisão antes de entrar naquele evento, talvez nada disso estaria acontecendo. Então, o poder de decidir, eu falo isso muito para as meninas, pode mudar a regra do seu jogo. Pode abrir um caminho que você não imaginava que existia, porque eu jamais imaginaria que isso ia acontecer. Eu sempre soube, e eu sei, que meu lugar é aqui em São Paulo.
ainda vai acontecer. Paulo, Eu tô jogando né? assim pro universo. Uhum. Mas eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei naquele dia que foi fazer uma ponte. Sim. E eu fiz uma baita ponte, entendeu? Uma ponte que eu não imaginava que fosse me gerar tantos retornos, né? Tantas parcerias, tantas conexões nossas do time, enfim. Então, o poder de decidir alguma coisa, de falar, cara, eu vou sair daqui com alguma coisa. E eu lembro que eu saí, chorei tanto no carro, menina. Tanto, que eu até me emociono de lembrar, porque eu falo, é a gente, parte da gente, sabe? Não é o outro, não é o outro que vai fazer a regra do teu jogo. É você. Não adianta. Se não partir de você, ninguém vai fazer por você. E naquele dia eu decidi tanto que eu falei que eu mudei a regra do meu jogo. Dali em diante, tudo começou a caminhar de uma forma que eu jamais imaginaria. Tanto de contatos, pessoas, histórias, possíveis projetos, expansão. Então, assim, uma troca. A Carila vai pro Dizaí daqui uns dias. Eu vou vir pra cá, a gente vai botar esse negócio pra girar. Então, o Star Training foi uma realização de uma decisão, sabe? Pois é, gente. A Larissa Machado, que é contadora, coach, contou um pouco da trajetória dela aqui pra gente, faz parte, é uma das meninas do time Star Training aqui da agência Star Meta. Esse ano, Larissa, a gente tem até alguns outros episódios que falam sobre isso. A agência Star Meta está, assim, investindo pesado mesmo no time Star Training, né? Do qual eu também faço parte com muito orgulho aí e honra pelo convite na área de comunicação, né? Então, é um time realmente que está sendo montado com muito carinho e muito empenho para levar o melhor para empresários de todo o Brasil, né? Provavelmente, a partir de maio, a gente já vai ter um evento bem grande que a gente vai divulgar aqui nas nossas redes. E aí, nesses eventos, qual vai ser o teu foco principal? Já conta pra gente. Traduzir a contabilidade para essas pessoas. Levar a contabilidade de uma forma fácil, de uma forma leve, usando as técnicas do coach. Então, vou traduzir essa burocracia, todo esse peso que tem a parte contábil, financeira, de uma forma sutil, de uma forma que é possível as pessoas entenderem, participarem e tomarem gosto. Você começar a enxergar a sua empresa pelo número, não pelo que você sente que é. Ah, eu sinto que tá bem. Não, você não sente nada. Quem sente que tá bem não tá sentindo nada. Então, é olhar realmente o resultado. De forma analítica, de forma real, de forma com parâmetro técnico. Então, eu vou traduzir isso de uma forma leve, sutil, e acredito que todo mundo vai gostar bastante. Com certeza. Larissa, eu queria que você deixasse aqui as suas redes sociais para todo mundo te acompanhar, te seguir. E, assim, queria dizer, gente, que é muito interessante estar com a Larissa aqui, porque ela tem um olhar tão maduro e tão diferenciado sobre a contabilidade e sobre a forma como as pessoas podem se comportar à frente das empresas, à frente também dos seus negócios, né? Tanto os familiares quanto na área pública e nessa área financeira que é tão delicada, vamos dizer assim, num país como o Brasil. Deixa tuas redes pra gente. Deixa. Meu arroba pessoal é @Machado_Lari. O arroba do Dizaí é o Dizaí Empreendedora. Sigam a gente lá. Ah, legal. A gente vai deixar aqui, inclusive, então, os contatos tanto da Lari quanto do Dizaí, para quem quiser conhecer. Inclusive, Lari, o Dizaí, ele pode também expandir, né? Sair lá de Minas e vir para outros lugares. Estamos com uma pré-proposta aí, estaremos em Campinas logo menos. Então, vamos expandir o Dizaí também. Uau! Então, Lari sai esse ano com o Dizaí em Pouso Alegre e outras cidades do país também. E aqui na equipe Star Training. Com certeza, vamos bombar. Ai, que bom. Um beijo para você. Obrigada demais pela tua presença. Adorei. Obrigada. Muito bom, gente. O Star MetaCast fica por aqui. Eu, em nome de toda a equipe, agradeço a sua audiência e a gente volta. Semana que vem tem mais, tá? Um beijo. Tchau, tchau.